Bom, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, Hoje, mais um episódio do nosso canal Marqueteando e a nossa convidada de hoje é a professora doutora Lilian Carvalho. Professora Lilian, ela é doutora em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, pela EASP. Ela foi selecionada pela NASA como cientista de dados para o programa Datanautas no outono de 2018. A professora Lilian também ela é coordenadora do Centro de Estudos de Marketing Digital da EASP. Ela é consultora, palestrante, criadora do método Lumière, que é um curso que, inclusive, vai estar em destaque aí, disponível para vocês acessarem na descrição do nosso vídeo, do nosso podcast. É, o método Lumière ele trabalha com ensino gamificado de métricas de marketing digital. Uh, Entre os seus clientes, a gente encontra aí a Natura, a ABVED, depois, Lilian, me confirma se o nome correto é esse, ABVED, e tem a Bulls EPIs, acho que pronunciei corretamente, entre outras grandes empresas do Brasil e do exterior. A professora Lilian também, ela é uma das professoras do curso Gestor de Marketing Digital, do O Novo Mercado, uma plataforma de marketing digital muito conhecida no mercado. Ela é professora visitante da Aula Business School, no Reino Unido. Ela é professora também da Agora Business School no Egito e ela é coordenadora do Certificado em Marketing Digital online da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Ela é especialista nas áreas de marketing digital, métricas de marketing e otimização de resultados de funis de vendas. Seja bem-vinda, professora. Esqueci alguma coisa? Não, é isso aí. Tem uns 25 empregos, obrigada. Na É isso verdade, mesmo. você e eu, né, Lina? Todo mundo, né? Hoje em dia, essa coisa de ter um emprego só eu acho meio off-topic, né? Mas tudo bem. Bom, vamos lá então, pessoal. Bom, seja bem-vinda mais uma vez aqui, Lilian. Um ponto importante que eu sempre gosto de destacar, né? As pessoas que eu convido, principalmente nessa primeira temporada aí do canal Marqueteando, são pessoas que de alguma forma tiveram alguma relação comigo no mercado em algum momento da minha vida. E eu, num determinado momento da minha vida, estava tentando o doutorado para a EASP e a Lilian foi uma mãe para mim, né? Tipo, primeiro o Felipe Bogeia me indicou falar com ela, também é uma pessoa que eu pretendo convidar aqui para bater um papo sobre esse universo de agência digital e tal. Mas então, o Felipe foi aluno da EASP, do doutorado, foi colega da Lilian lá dentro, e aí ele me indicou a Lilian, e a Lilian foi uma super mãe para mim. Então, assim, aproveitando mais uma vez para te agradecer por todo aquele apoio que você me deu, ajudando a montar o projeto. E tenho ele, sei que eu preciso fazer bastante melhoria ali, mas enfim, foi um pontapé inicial muito bacana. Muito obrigado. É, então, vamos lá. Primeira pergunta, Lilian, que eu queria te fazer, né, que eu acho que vai ser uma grande contribuição aqui para quem estiver escutando o nosso podcast, é a seguinte, né? Como é que você vê a evolução do marketing digital hoje, né? Olhando desde o momento ali em que a gente teve a transição de BBS e internet, né? E após isso, né, a evolução do marketing da internet para o marketing digital, para quem for mais, digamos assim, as gerações mais recentes, né? Houve um momento em que se falava de, quando veio a internet, o marketing era o internet marketing. E, obviamente, depois com outros devices chegando, o marketing deixou de ser um marketing que acontecia só na internet e só no desktop ou no laptop, etc. E passou a ser o marketing digital, porque outros dispositivos também eram possíveis de serem trabalhados, né? Na tua opinião, Lina, assim, evoluiu muito, evoluiu pouco, você acha que poderia ter evoluído mais? Você, se eu não me engano, você morou, você fez um sanduíche ou alguma coisa em Quebec, se eu não me engano, no Canadá. Você tem esse contato com Chicago, você tem esse contato com o Reino Unido, com a Índia. Então, você pensando globalmente, você entende que marketing digital evoluiu, mas poderia ter evoluído mais. E olhando, obviamente, para o cenário nacional, como é que você percebe isso aí, né? Algumas faltas de padrão ou regulação atrapalharam ou atrapalham, né, essa evolução? Pô, pergunta tem várias camadas aí, né? Quando eu vi eu vi a pergunta falando de BBS, eu falei assim, quem vai saber o que é BBS? Só os Pois é. velhos aqui. Pois é, é que a gente fala com todo mundo, então eu tô com uma expectativa que venham os Mavericks da internet aí para entender o que É é isso aí. BBS, entendeu? O Maverick, é Pois isso é. mesmo, é isso mesmo. Olha,
O que eu falo sempre em aula, e é algo que eu mesma acabei assim, fazendo uma reflexão do que acontece com o marketing, né? É que essa divisão entre marketing analógico, marketing tradicional e marketing digital, ela fez sentido até uma época na qual a gente não tinha conexão de internet pervasiva, ou seja, em todos os lugares, certo? Então, você lembra, e aí um pouquinho depois do BBS, mas vamos pensar assim, desde o BBS, né? Que a gente tinha janelas para entrar no mundo digital. Então, sei lá, eu tô no ônibus indo da escola na época, né, do BBS, eu tão velha assim, mas enfim, né? Aí você pegava o ônibus, você não tinha, né? Você estava no mundo real, você não estava no mundo virtual. Quando você chegava na frente do computador, normalmente no serviço, em casa, ou na aula de computação na escola, né? Aí você entrava um pouquinho lá, mas eram esses flashes assim que você tinha, né? Como era para assistir televisão, por exemplo, né? Com o advento lá da internet, digamos, 1G, depois 2G, 3G, eu lembro, né, quando cada um desses chegou. E aí a gente ficou conectado na internet o tempo inteiro, e isso é recente. E talvez isso seja uma diferença entre Brasil e outros países, tá? E aí eu não estou falando nem de Canadá, porque eu acho que quem está mais assim na frente disso, eu nunca morei lá, Coreia, Japão e China, entendeu? Que já tem 5G faz muito tempo, que vai instalar 6G lá na frente. E aí eles já estão fazendo coisas que a gente ainda nem começou aqui com 5G, tá? Mas é mais isso, como é a questão do streaming, por exemplo. Até hoje tem gente que faz download de vídeo no Netflix, no Prime Video e tal, porque não tem banda para assistir no ônibus, ou enfim, né? O que, dependendo do seu pacote de dados, você até consegue fazer streaming em qualquer lugar, mas a maioria da população não tem esse acesso, né? Ou seja, a divisão entre marketing analógico e marketing digital, ou falar de marketing, eu acho que esse negócio de marketing digital tinha que acabar, tinha que falar de marketing, tá? Porque o marketing é tudo, ok? E a pessoa hoje, eu e você, a gente não percebe a diferença da vida digital para a vida real. É só a nossa vida. A gente poderia ter essa noção na época do The Sims, sabe? Na época do ICQ. Que aí você falava assim, não, esses são meus amigos de ICQ, esses são... Não, hoje os seus amigos... Você pode ter gente que é seu amigo virtual e é seu amigo real, e gente que é virtual e real. Mas você está em contato com eles o tempo todo. Eu aposto que você, quando está vendo o jogo do São Paulo, né? Porque você é São Paulino, né? Não, eu sou vascaíno. Você quer falar de futebol Pô, mesmo? É melhor a gente então, aí falar quando você está de. vendo do... Vamos falar de NHL, vamos falar do Ottawa Senators, do Maple Leafs, porque o Mas o Vasco, Corinthians não está muito melhor, não. Então Vasco aí a não tá gente valendo a chora pena, não. junto. Pois é. Ah, vamos lá. Você está assistindo o jogo do Vasco, eu estou assistindo o jogo do Corinthians, né? Eu moro com dois palmeirenses, minha filha e meu marido palmeirense. Eu não tenho o que falar do jogo aqui ao vivo e a cores, mas eu estou conversando com o povo do Corinthians, que é meus amigos que eu sei que torcem o mesmo time o tempo todo, entendeu? E aí, se eu vejo alguma coisa, se eu falo com alguém, é coisa. Mas eu não vou falar assim. Ah, eu falei, por exemplo, o Sarkis, que é meu amigo também corintiano, né? Vou falar assim, eu falei com o Sarkis pelo WhatsApp. Não, eu vou falar para você, eu falei com o Sarkis ontem. Né? Você não vai saber por onde, porque também não interessa. Para mim, ele é meu amigo de verdade, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que esse negócio de falar de marketing digital só funciona agora porque é uma coisa, entre aspas, nova, ok? Que a maioria das pessoas, e você que dá aula disso também sabe, eu fico. Porque para nós, que estamos na área há muito tempo, é uma coisa meio assim, nossa, isso aí eu já faço faz tempo, né? Eu mexo com eu comecei a mexer com ads, né? Facebook Ads, Google Ads em 2015. Então eu entrei um pouquinho depois até, né? Mas assim, já faz 8 anos. E tem gente que Isso. ainda não mexeu hoje, É, 2023. é. Está começando agora. Então, a gente tem que apresentar, porque é uma coisa que demora para mudar. E, Gustavo, você vai perceber isso, e aí vem na minha cabeça essa história. O problema do digital, do marketing digital, não é o digital, é o humano. A gente carrega uns vícios, né, que não
é muito difícil. E não é uma questão da pessoa ser velha de idade. É uma questão, às vezes, o novo também não sabe se mexer, ou a pessoa mais nova não sabe se mexer, porque está acostumada a fazer alguma coisa de um certo jeito e não vê que tem um outro jeito de fazer a coisa, tá bom? E as empresas, nossa, como cai nesse erro. Pior ainda, veja a questão do trabalho remoto. Eu Era isso que eu ia sempre falar, Aline, assim, quando veio a pandemia, né, todo mundo pegou o modelo de sala tradicional e levou para dentro do Zoom. E aí, assim, é totalmente uma coisa top-down do ser humano, quando na verdade você fala, puta, mas o EAD podia ser tão diferente, podia ser tão melhor, mas foi lá o ser humano e, tipo, falou, não, não, vamos fazer assim, e, cara, tipo, dava para ter sido muito melhor, entendeu? dava, e quem consegue fazer melhor são aqueles que não têm amarras, não tem amarra, porque todo lugar no mundo tem a amarra legal do aparelhamento do Estado, né? Isso. Então, a gente que é de universidade ou de escola técnica, né, tá amarrado pelo Ministério da Educação, o que pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, tá? Isso, E quem não está amarrado consegue fazer umas coisas que a gente é, fica chocado de como exato, é legal, de como é interativo, de como você aprende bem, né? exato. Então, esse tem essa questão. E eu queria falar do trabalho remoto porque não tem uma marra legal, né? Não existe uma marra legal aqui no Brasil, a CLT tudo bem, não tem, mas já tem jurisprudência dizendo que você pode fazer trabalho remoto, certo? E as empresas estão, e isso aconteceu nos Estados Unidos e agora está acontecendo aqui também, forçando a mão, ou seja, dando uma chave de braço na gente, falando que quer que a gente volte para o presencial full, certo? É. Só que eu fiz essa brincadeira, entre aspas, essa análise no meu canal no YouTube, Instagram, LinkedIn, falando da comparação entre trabalho remoto e sexo virtual, saber sexo. Ah, eu Pô, vi isso, você viu isso? eu Então, vi. porque era uma pauta que eu achei interessante. As pessoas hoje, acho que era coisa de 66% da atividade sexual dos jovens americanos de 18 a 25 anos é online, tá? Se você pegar, eu estava comentando, o jeito de você medir atividade sexual foi estabelecido pelo Kinsey, lá na década de 50, 60, né? A gente usa o mesmo questionário até hoje. Só que o jeito das pessoas se relacionar mudou, ok? Aí esse que é a questão da tecnologia. Avançou pra caramba. Nesse ponto, a tecnologia mudou realmente. Se você falar pra sua avó, minha avó ainda tá viva, né? Que as pessoas fazem sexo desse jeito, ela vai falar, que isso? Esse mundo tá perdido, né? Mas é assim que funciona. Eu, Lilian, acho que é muito mais difícil fazer sexo remoto do que trabalhar remotamente, né? Mas as empresas ficam com essa miopia, né? De Eu entendo tentar. também, eu entendo, né, assim, claro que minha opinião sobre isso trabalho remoto, eu sou produtivo, eu consigo ser produtivo, trabalho remoto para mim funciona muito bem. O que eu percebo, Lilian, assim, é uma certa insegurança de níveis gerenciais, não só se level, né? Mas assim, a pessoa ela entende que se tipo, tiver olhando para o meu rosto, tiver vendo eu teclando no computador, isso para ela é um sinal de que eu estou trabalhando. A gente tem metodologia ágil, a gente tem Monday, a gente tem Run Run It, a gente tem ferramentas que a gente consegue, né, botar lá o time tracking, dizer quanto tempo a gente ficou na tarefa, entregou o card se moveu. Tem todas essas possibilidades de ver que a gente está trabalhando, que a gente está funcionando, e principalmente, lá no final tem o NPS que você vai fazer com o teu cliente, que você pode entender o cliente quanto ele está satisfeito ou não. O que eu acho, aí você me perdoa se você não concorda, mas eu acho que a gente ainda tem um conceito muito daquela coisa, né, tipo, que é do CLT, eu tô há muito tempo sem isso, né? Todas as pessoas que chegam me chamam para alguma oportunidade. Outro dia um amigo meu falou para mim assim, pô, você não quer trabalhar como consultor do Sebrae e tal? Eu vou precisar da sua carteira de trabalho. Eu falei, mas é sério, tem que ser CLT? Aí o cara, não, se você quiser, você pode até emitir uma nota, mas é porque a formalidade tem que ser pro CLT. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, não me volta mais com esse negócio de CLT. E aí o CLT tem aquela coisa, né? Tipo, você tem a quantidade de horas trabalhadas diárias, a quantidade de horas semanais, e o cara. Ele tem aquele racional de tipo assim, cara, eu tô te pagando para 8 horas. Então, assim, não importa se você fez em 4, eu quero 8. E aí, isso é uma porcaria, na minha opinião, porque assim, o cara muitas vezes ele fala assim, cara, eu ia entregar em 4, mas como o cara quer 8, eu não vou fazer mais coisa em 8. Eu vou demorar para entregar a tarefa, porque eu vou estender, eu vou esticar o chiclete para Vai fazer em 8. esticar.
entendeu? Eu vou no café, eu vou Exatamente, bicho. almoçar, eu vou bater Exatamente. Exatamente. E eu acho que isso é muito ruim, porque aí a pessoa ela entra numa de que tem que estar o tempo inteiro esfolando, né, a pessoa e tipo tirando o máximo da pessoa. Quando, cara, sinceramente, assim, serviço é mais difícil de ser escalável e etc. Mas assim, todo ser humano ele tem um limite. E eu acho que essa sensação que eu tenho desse movimento de tipo, não, o trabalho remoto tem que acabar, a gente tem que voltar com o presencial, tem um pouco a ver com essa insegurança de níveis gerenciais, porque o cara ele acha que ele não consegue gerenciar, talvez um pouco da insegurança dele, ele precisa ver a pessoa ali, eles precisam trocar mau hálito, trocar gases, né? Eu acho totalmente desnecessário isso, mas assim, outro dia eu até vi no LinkedIn um post de uma mulher dizendo que como é que é? Era broxante, era tipo, era tipo, o trabalho remoto virou, tipo assim, era como se ela Ah, tivesse eu querendo dizer, retuitei isso aí, é a morte era do tesão, ela a falou. morte do tesão, gente. Eu É, falei, ela poxa, falou mas isso. assim, cara, tá tão bom aqui em casa, meu, assim, tanto tempo, né? Porque, enfim, como é que a pessoa não consegue encontrar tempo para. Aí eu não entendi muito bem o que aquela pessoa quis dizer, a morte do tesão, ficar em casa, tipo, desculpa, eu consigo tempo para tanta coisa, né? Aí eu falo assim, poxa, as pessoas estão começando a pirar e tentar encontrar em tudo motivo para ter para a gente andar, não sei, tá? Mas a sensação que eu tenho desculpa aí se de repente as pessoas não concordam, mas eu acho que é andar para trás, né? Eu acho que é andar um pouco para trás. Eu sinceramente acho péssimo isso, né? Uma pena, mas enfim. Eu acho que aí, nesse trabalho, negócio do trabalho remoto, a gente precisa fazer uma pesquisa sobre isso, mas tem duas coisas aí que são relacionadas, mas são eixos ortogonais, né? Elas andam separadas, né? Então, assim, a primeira coisa é a questão para que serve a força de trabalho. E para isso é muito bom, porque todo mundo fala assim: para que eu vou estudar história? Para que eu vou estudar geografia ou física? Estudar é bom para você fazer essas relações e entender como o mundo funciona. Então, se você estuda história, você vai ver que a mão de obra ela era usada como uma força de trabalho brutal mesmo, braçal. Eu estou ouvindo um podcast que eu estou adorando agora, que foi o Elon Musk que indicou, chama The Explorers Podcast, é em inglês, né, dos exploradores. E aí ele conta histórias de pessoas que escalaram o Everest pela primeira vez, cruzaram a Austrália pela primeira vez, e agora eu estou vendo a expedição que foi para o Polo Sul a primeira vez, né? E aí, eles precisavam de trenó, certo? Não tinha trenó em 1900 e nada motorizado. Tinha carro, né? Mas tá no comecinho ainda. E aí eles levaram cachorro, pônei para puxar os trenós. Quando os cachorros morriam de fome, eu estava lá andando milhares de quilômetros, acontecia, né? Quem que ia puxar o trenó? A gente mesmo, né? E aí, beleza, aí a gente passou pela Revolução Industrial, depois pela evolução da mecanização da agricultura e da indústria, automação, no qual a gente saiu desses trabalhos braçais, graças a Deus, né? E aí a força de trabalho veio para esses trabalhos que eles chamam de colarinho branco, né? White collar em inglês. Que é esse trabalho intelectual mais ou menos que a gente faz, mexer em planilha, né? Isso, isso. Colocar um anúncio no Facebook, esse tipo de coisa, né? Beleza. E isso também está passando por uma revolução que as pessoas estão com medo, né? O chat GPT, inteligência artificial. Mas, gente, eu estava comentando com os caras da matemática, da estatística. É igual calculadora. O Leibniz, Spinoza, o Newton, quando eles inventaram o Isso. cálculo, O eles fizeram os Pascal, cálculos tudo isso. na mão, É né? isso. Eles É isso faziam aí. da cabeça, não. É. Eles vendo hoje a gente com um SPSS, um Excel, um R, um Python, eles vão falar, vocês são burros pra caramba, porque vocês não sabem fazer essas contas. Eu não sei mesmo, eu sei programar, mas eu sei o racional por trás. O chat GPT é a mesma coisa. Ele é um Excel, um SPSS para texto, né? E ele vai potencializando. E aí vai liberar a gente para trabalhos mais criativos, para trabalhos mais, né? Linkar uma coisa com a outra, pensar no big picture e tal, né? Ok.
nesse ponto, é aí que a gente chega na questão que ser humano não é máquina. A gente precisou ser máquina durante muito tempo, porque a gente não tinha tecnologia para Isso. separar o que era máquina e o que era gente. Agora, graças a Deus, a gente está se libertando disso. É, Mas a mente do ser humano é a mesma mente da época das cavernas, é. né? E é difícil mudar. E o segundo eixo, que tem relação com esse cérebro das cavernas, é narcisismo. Eu tenho certeza, assim, eu não fiz a pesquisa, mas é o meu anedata, né? N igual a 1, de que a questão do trabalho presencial é ligada pelo narcisismo dos líderes. Porque pensa bem, quem chega numa posição de liderança, e quanto mais alto chega, mais a pessoa tem níveis mais altos de narcisismo. E aí eu não estou fazendo narcisismo patológico. Estou falando, pode ser um narcisismo até saudável, mas ela tem um narcisismo mais alto. Por quê? Uma pessoa de níveis narcisísticos mais altos, ela vai querer ser, ela é ligada pelo status. Eu estava conversando com um colega ontem. Você trocaria um aumento de salário, sei lá, de R$ 1.000 para você ter uma carga de trabalho, sei lá, 80% a mais e liderar 200, 300, 400 pessoas? Eu acho que R$ 1.000 por mês não vale a pena isso para mim, entendeu? Eu falo assim, é muito mais trabalho, R$ 800, do que esses R$ 1.000 aí vai me dar de vantagem. O payout não é, porque eu não tenho níveis tão altos de narcisismo, tá? Mas tem gente que tem isso, revigora as pessoas, de falar assim, eu cheguei lá e todo mundo, pensa bem como é a vida do CEO ou presidente de uma empresa. Ele entra, todo mundo fala, oi, chefão, tudo bem, não sei o quê. Ele tem o maior escritório dentro do negócio, ele Isso. está lá no 10º andar. Quando tem o trabalho remoto, como a gente está aqui no Zoom, como que a gente sabe aqui quem é maior do que quem? Não tem cadeira especial, não tem Boa. sala especial no Zoom, no Teams e tal. Bastante O interessante sua e-mail não é reflexão. diferente. É, Os marcadores de poder não existem no é, digital. O único verdade. marcador é assim, quantas pessoas seguem e tal, só que isso não está ligado a isso. O cara pode ser o CEO do não sei das quantas, que ele vai ter menos seguidor do que a blogueira fitness lá, É, tem as entendeu? métricas da vaidade aí, né? Isso. E aí você tá vendo que é por isso que ele quer trazer de volta, porque É, perdeu esse poder. E se você sabe, aí volta para a história de novo, todo mundo que perde o poder reluta, né, para isso, largar o osso. Então é essa questão. exatamente. Muito bom, Lilian. Bom, agora eu queria entrar mais nesse assunto que é o teu expertise, né? Como é que você percebe as empresas hoje? Você percebe, na verdade, as empresas hoje mais preocupadas em gerenciar o resultado das ações de marketing? Aí, continuando um pouco, aprofundando essa pergunta, né? Ou elas sempre tiveram preocupadas, mas elas não sabiam no passado e hoje elas sabem mais. Ou elas ainda não sabem, né? Dependendo do nível de empresa, elas sabem mais, porque às vezes a gente vê empresas grandes com nível de maturidade baixo, às vezes a gente vê empresas pequenas com um bom nível de maturidade. Então não é normal a gente falar assim, o cliente pequeno não sabe mensurar. Pode até acontecer desse cliente pequeno não saber mensurar. A gente estava aqui nos bastidores falando sobre isso, né? O cenário que a pessoa ensinou a criar persona de uma maneira excelente para o empresário. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você percebe que as empresas elas evoluíram nessa necessidade de gerenciar o marketing? Você ainda encontra muita empresa no momento que você faz as consultorias que não sabe nem por onde começar? Tem essa questão de muitas vezes achar que sabe o que está mensurando e está olhando métricas de vaidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, eu acho que, falando assim da questão de dados, né, teve uma mudança na nossa área. E isso é muito função da tecnologia, tá? Então, pensa bem, o que que a gente tinha de mensuração de resultado de marketing pré-internet, ou pré-automação, pré-RP? Não sei se você lembra quando o SAP chegou aqui no Brasil, né? Foi um negócio, porque assim, a gente poderia medir, por exemplo, venda, estoque de supermercado, loja e tal, muito mais fácil, né? Então, aí o que que acontece? Antes, o que a gente tinha de métrica era assim, o quanto eu investi e quanto saiu. Então, era input, output, né? O quanto saiu de venda, share lá do lado, lá na ponta, ok?
E era isso que lida. Só que entre a entrada e a saída tem um monte de métrica de e-mail que a gente não tinha como mensurar, porque não tinha como, né? Como é que eu ia saber quantas pessoas de verdade viram o anúncio na revista? Eu tinha uma noção de quanto era a tiragem da revista e tudo. Mas quem viu aquele anúncio específico e E foi foi comprar por realmente causa daquele anúncio. impactado, exatamente. Não, aí não tinha como, né? Beleza. Então, nesse ponto, a área de marketing se tornou muito mais data-driven, voltada para dados, porque agora a gente tem um monte de métrica para medir. Aí virou aquele negócio de falácia de McNamara, né? Que é assim, só porque posso medir, eu vou medir esse negócio e me monitorar. Não é porque eu posso que ela é uma métrica importante, né? Então aí tem também essa questão. E aí, falando das empresas em geral, se elas sabem medir ou não. Eu sei que o povo vai achar meio arrogante eu falar isso, né? Mas assim, não, as pessoas não têm muita noção do que é medir, não, porque cada hora surge uma moda de KPI ou métrica nova, entendeu? Então, quando saiu o NPS já tem quase 20 anos, né? É assim, agora é a única métrica que eu vou medir é NPS. Ninguém pensou como que o NPS, o que estava por trás da fórmula, como que faz a salsicha ou a linguiça do NPS, entendeu? CTR, não sei o quê, tal, tal, tal. Agora é LTV. Lá tá Isso. velho, não sei o que lá e tal. E CAC, daí LTV, aí isso. tem E ROI, enfim. aí a pessoa realmente. Mas a gente tem que entender, né, Gustavo, que é que nem a gente é de marketing digital, a gente entende como se faz por trás. Se a gente fosse nutricionista, talvez a gente também conseguisse falar assim, porque quando o cara fala assim, toma café, não é toda. Eu tenho 40 anos e sempre assim, café faz bem, café faz mal. Ovo faz bem, ovo faz mal. Carne faz bem, carne faz mal. E a gente fica meio perdido, porque eu não sou nutricionista, não sou médica, então eu tenho que me fiar no que as pessoas estão falando. E aí tem moda de dieta e tal, né? Aqui é a mesma coisa, tá? Agora, a minha impressão, tendo trabalhado em várias grandes empresas de várias nacionalidades, é que as grandes empresas, elas estão pior do que as pequenas, tá? Porque a pequena e média, ela tem uma pressão muito forte de caixa, né? Assim, ela tem uma constrição de capital, ela precisa gerar caixa, e a métrica dela é venda e resultado, ou seja, lucro, prejuízo, ou pelo menos o break-even no final, o ponto de equilíbrio. Então, isso é uma métrica muito hard, ela é uma métrica muito real do que se uma empresa é bem sucedida ou não. Então, voltando lá, porque o LinkedIn é ótimo, mas ele é péssimo para o pessoal ficar assim, se colocando como maior do que o outro, porque trabalha em empresa A, B ou C, certo? Aí tem gente que tira barato de CEO de e-mail. Não sei se você já viu essa trope de post no LinkedIn. Como é que Fala é? assim: fulano se acha porque ele é CEO de e-mail. Eu vou contar para você. Eu pego qualquer CEO de e-mail para me dar um conselho de uma coisa básica do que sei lá, diretor de marketing que nunca botou dinheiro do bolso dele em nenhum negócio, É tá? verdade. Não é? Porque o cara não pôs a cara a tapa. Brincar com o dinheiro dos outros é fácil, É isso. né? E brincar com uma empresa que você já entrou e ela já tinha É, 90% do mercado no exatamente. estado, do país mundo inteiro, é fácil pra caramba, É. meu. O cara às Quero vezes ver. está arregaçando as mangas e fazendo o negócio do zero. O nível de experiência dele, de vivência, é absurdo. E aí a Tá, pessoa com preconceito fala: esse cara eu eu empresa, empresário, eu empresário. É péssimo isso, né? Mas enfim, foi bom né? você ter ressaltado. E aí você vai nas empresas grandes, você fala assim, mas por que você está medindo isso, né? É por causa do headcount. Como que o cara justifica o seu cargo? Sei lá, sou gerente de dados, gerente de pesquisa de mercado, gerente de produto e tal. Ele vai falar assim: eu estou aqui porque eu tenho, sei lá, 3 funcionários, tem tanto aqui, tem tanto de venda e tal, e às vezes nem dá resultado aquela linha, dá prejuízo, mas ele se justifica ali pelo headcount, pela área que ele administra, certo? E aí você fala assim, mas essa métrica aí, esse negócio que você está pedindo, qual que é o bottom line dele, né? Qual que é o que ele vai gerar lá no final, né? Se ele tem um budget que alguém lá decidiu que ele tinha que gastar, ele vai gastar, porque senão
no ano seguinte vai tirar. É o problema da agência, né? O problema de que o alinhamento entre os sócios da empresa, os acionistas, e quem administra, se não é acionista também, estão completamente desalinhados, né? E uma empresa menor não tem esse problema de alinhamento, né? Uma empresa menor, ou ela tem o controle fechado, ou ela está tão focada na sobrevivência ou no crescimento que ela não pode se dar a esse luxo, tá? Então, nesse ponto, eu acho que as empresas pequenas fazem melhor. O problema de todos eles, das pequenas e das grandes, é que as pessoas não sabem medir o que entra, dinheiro ou receita, né, e custo, mas não sabe medir o que sai. Que sabe medir o que sai, que é o resultado. Mas não sabe o que faz no meio que indica que você está no caminho certo, tá? Vamos fazer uma analogia com uma coisa mais básica. Vamos dizer que eu e você, a gente está tentando emagrecer, certo? Muitas vezes a gente vai ficar 1 mês, 2 meses fazendo dieta, exercício, dormindo direito, tomando suplemento, tudo direitinho, e não vai perder 1 quilo na balança, né? Como que eu sei que eu estou no caminho certo? Porque o que vai acontecer comigo e com você, porque eu já, né, eu emagreci 22 quilos nos últimos anos, então eu sei muito bem essa jornada. Eu emagreci O 20 que vai também. acontecer comigo e com você? Então, aí que eu e você faz? A gente chuta o pau do barco e fala assim, porra, eu fiquei 2 meses Isso. aqui sem comer nem nada, não perdi peso, porque essa é a métrica bottom line que eu estou seguindo. E não vejo a métrica meio, né? Que é, o que está me indicando que eu estou no caminho certo? Eu posso não ter perdido peso aqui, mas, sei lá, perdi massa gorda e ganhei massa Exato, magra, né? exato. Meus indicadores de glicemia melhoraram, Isso. né? E tem outros Tô lá, menos enfim. inflamado, né? Tipo, enfim, vários indicadores que Vários são. ali para Isso. você não sair. É esse o nosso problema hoje. A pessoa tem tanta métrica de e-mail, CTR, share of search, share of voice, engajamento, Isso. crescimento de número de seguidores, like, comentário, não sei o quê, que a pessoa fica perdida se ela está no caminho certo ou não. E eu acho que esse talvez seja mais o nosso papel hoje em marketing digital. É falar assim, bom, que métrica que está importando aqui para você? Porque as métricas entre todas as redes, entre todas as mídias e meios que você vai utilizar, elas são similares, mas não são as mesmas, né? E pode ter outros indicadores associados que adicionam ou só desviam do foco, né? E aí, muitas vezes, o nosso papel é esse, é direcionar. O problema é o empresário, ou o gerente, ou o CEO ouvir a gente, né? Boa. E aí, até aproveitando, Lilian, como é que o teu método, né, o teu curso, o método Lumière, ele pode ajudar os profissionais? Eu queria que você falasse um pouco mais, porque pelo que eu vi ali, ele é bem centrado na parte de gestão de resultado, né? Então, como é que pode aí ajudar não só profissionais de marketing consultivos a poder oferecer uma estratégia melhor para os empresários, ou até mesmo o empresário que quiser entender um pouco melhor para poder cobrar do time dele. Como é que teu método ajuda nesse sentido? Então, eu criei essa mentoria, esse curso, ou esse método, do jeito que você queira chamar, né? Justamente para mostrar para as pessoas que ela não precisa depender de fórmula, né? Então, assim, no sentido de que hoje vamos falar assim: o segredo para você viralizar ou para você vender é você investir em tráfego pago no Google. Ou não, é você investir em tráfego no TikTok. Ou não, é você fazer social listening. Ou é você fazer conteúdo. Tem gente agora vendendo branding, né? Então, assim, métricas de branding e tal. Cara, todas essas métricas podem, ou todos esses métodos podem te ajudar a vender mais, né? Podem te ajudar a ter o resultado que você quer. Agora eu quero saber eu quero mostrar para você como você faz isso e como você identifica através dos KPIs, né? Que aí você tinha me perguntado nos bastidores, eu vou colocar aqui essa diferença entre métrica e KPI, né? Show. Uma métrica, ela é um índice ou um valor ali, vamos dizer, número de curtidas, é uma métrica. Mas CTR, né, que é click-through rate, que é cliques dividido pelo número de impressões, ele também é uma métrica, por mais que seja derivada, né, uma conta ali de divisão, mas também é uma métrica. Aí, o que a gente diz que é um KPI? É que aquela métrica foi elevada ao status de um farol, de um beacon, dizendo, ó, isso aqui é que eu vou perseguir, certo? Nem tudo importa, né?
Mas eu não tenho como dizer, e aí eu sempre falo, não tem fórmula, porque assim, número de seguidores importa? Importa, mas não é assim, você precisa ter 1 milhão para começar a vender, certo? Com isso eu não estou dizendo que ter 1 milhão é ruim. E aí, 1 milhão de seguidores pode ser bom, e 1 milhão de seguidores pode ser ruim. Depende de outros KPIs. Ótimo. Tá? E aí é isso que a gente vai identificar. E eu ajudo a identificar isso para o seu setor e para o seu negócio, tá? Porque, vamos dizer, no mundo onde orçamento não é problema, vamos falar, investe em ads, investe em meta ads, investe em TikTok, para a gente ver da onde a gente vai tirar melhor. Depois a gente ajusta a atribuição, ou seja, para onde eu vou alocar o orçamento. Mas a maioria dos normais não tem dinheiro infinito para Isso, investir, verdade. né? Então a gente precisa ir com mais certeza. E a gente tem muitos estudos de caso de onde dá resultado em cada setor, tá? No começo a gente vai depender dessas métricas e KPIs derivados, que vieram de outras experiências. Mas depois você vai depender do seu mesmo. E aí você vai ser capaz de fazer isso sozinho, no sentido de que com a minha ajuda e com, né, você aprendendo como isso funciona, você vai saber como aplicar isso no seu negócio. E, de novo, serve também para quem é de dados. Então, se você gosta de dados, você vai se dar super bem, porque você vai poder pegar sua experiência em Excel, em R e deslanchar. Mas para quem não sabe também, não tem problema nenhum, porque tem um monte de ferramenta aí e as planilhas que eu posso disponibilizar que você vai utilizar lá e vão te dar a mesma coisa. Eu falo para os clientes, né, assim, cara, não me interessa se você anota seus resultados no papel de pão, entendeu? Por exemplo, você vai falar de CRM. CRM é software, é HubSpot, é Salesforce? Não. CRM é um método de Isso, verdade. gestão Boa. de relacionamento com o cliente. Você está fazendo isso num caderninho? Tá ótimo, cara. É um sistema. E pode funcionar melhor para o seu negócio do que você ficar preenchendo planilha ali dentro do HubSpot, entendeu? Depende, né? E é isso que eu gostaria de ser conhecida. Ser conhecida como Bom. a antiguru, né? Eu nunca vou falar para você assim, ó, faça isso que dá certo. Eu vou falar assim, ó, você precisa estar atingindo uma conversão de tantos por cento, um retorno sobre o investimento em marketing de tantos por cento no mínimo, e aí vai ser tantos por cento baseado na sua taxa, na sua margem de contribuição, no quanto de custo fixo e custo variável você tem no seu negócio, né? São sempre taxas relativas, assim, ao quanto você investe versus o quanto você fatura. Não tem uma fórmula mágica, aliás, não tem fórmula mágica para porcaria nenhuma, né? Verdade. Mas mesmo quem vende coisas que fala, o método do qual eu testei e funcionou no meu negócio, é bom a gente ouvir, porque é um tipo de estudo que a gente chama na academia de estudo de caso, Show de né? bola. Show de E a bola. gente não estava falando de história, porque é importante estudar história. Aquele estudo de caso positivo ou negativo, né, de sucesso ou de fracasso, ele pode me ensinar muita coisa que eu vou aplicar se eu estiver numa situação similar ou não. O problema é você tentar aplicar numa situação que não é similar, né? E aí é aí que muita gente erra ao aplicar essas fórmulas, né? Mas de qualquer forma, eu jamais vou falar mal, e isso quem me ensinou foi o Bogeia também, foi o Felipe, né? Eu jamais vou falar mal de alguém que construiu um negócio do zero, entendeu? Porque o cara deu a cara a tapa. Eu vou falar mal de quem nunca fez porcaria nenhuma e tá lá apontando o dedo de quem tá fazendo, entendeu? Legal, muito bom. Bom, agora, Lilian, assim, você é professora e você é consultora, né? Então você está com um pé na academia e você está com um pé no mercado. É, e aí, até por conta do que você escuta dos empresários para quem você trabalha e por conta da forma como você forma os alunos, contribui na formação dos seus alunos, como é que você percebe, né, o profissional de marketing, como é que ele deve se preparar melhor para o mercado hoje e no futuro? Você tem falado muito de métricas, falando da questão de ser data-driven e tal. Ou seja, né, o que as empresas elas têm desejado, têm buscado? Um profissional mais técnico, né, que é esse cara que pilota as ferramentas e tem crédito para ele, mais estratégico, um pouco de cada, ou seja,
hoje em dia não tem mais espaço para o cara que não é analítico, para o cara que não pensa estratégia, para o cara que não tem um racional mais, tipo, um viés um pouco mais estatístico. É, de qualquer forma, mesmo sendo analítico, ele tem que ser criativo também. Como é que você percebe hoje a demanda do mercado, né? Essa necessidade do mercado por esses profissionais de marketing? Como é que você acha que ele tem que se preparar para atuar nessa área? Eu acho que tem lugar para todo mundo. Esse negócio assim de falar, não tem lugar mais para o criativo, ou não tem lugar mais para quem não sabe isso, não sabe aquilo, ou quem, por exemplo, não tem lugar mais para quem não estiver na internet. Não, né? Às vezes o cara não quer pôr a sua cara. Porque vamos falar, Gustavo, eu e você que a gente se expõe na internet, não é uma coisa fácil, por mais É, que você seja. Eu e você talvez tenhamos uma personalidade que tem vontade de fazer isso, que gosta de fazer isso. Mas mesmo para quem gosta, a gente recebe umas chapuletadas assim que às vezes tira a gente do eixo, né? Hater e tal, né? é, Acontece, né? Então tem lugar para todo mundo. O problema é você achar o seu lugar. Em relação à nossa área, eu gosto muito da ideia lá que a SEMrush que popularizou, que é do T-shaped marketer, né? Que é o profissional em T. Então, você saber de tudo, mas se aprofundar numa área específica, né? legal. Então, por exemplo, o marketing digital, ele é o topo do T, ele É não isso é aí. a perninha do T. Quando eu falo que eu sei marketing digital, eu sei, assim, né? Faço certas coisas e outras eu aprendi com os colegas, vi empresas fazendo e tal, né? Vi projetos acontecendo que eu participei, mas não era eu que dirigia essa parte. Meu negócio são dados, né? Então, é estratégia baseada em dados. Então, se você falar para mim, Línia, vamos montar o planejamento, e eu faço esse tipo de serviço, vamos montar o planejamento estratégico de comunicação de marketing digital para o meu negócio, para a minha empresa, para a minha pessoa. Faço, só que eu vou fazer baseado em dados, né? Então, eu vou falar como que você, que métricas que você vai alcançar, qual posicionamento que é os dados e a pesquisa diz que você deve ter e tal, não sei o quê, quem são os seus principais concorrentes, blá, blá, blá. Um profissional mais da área criativa, ele vai pensar, por exemplo, no design, no copy, na copy, né, que é a questão do texto, na narrativa, storytelling, do ambiance, do vídeo, ok, da produção e tal. E isso eu contratei, como você já deve ter contratado várias pessoas para fazer isso para Sim, você, sim, entendeu? exato, Porque exato. é uma parte que precisa É. também, né? Então, assim, não dá para falar que uma coisa é melhor do que a outra, que todo mundo vai E ter que você saber não programar. consegue ser bom em tudo, né? Então, assim, cara, se eu conheço melhor o SEO, eu posso conversar com um cara que vai produzir o conteúdo e pedir para ele para esse conteúdo vir otimizado para SEO. O que de repente tiver de gap na parte de produção de conteúdo, eu ajudo. Mas o meu expertise, né? Ou seja, a minha perna do T ali é o marketing de busca orgânica. Eu tenho esse conhecimento todo do marketing digital, mas tem coisas ali que eu delego, tem coisas que eu passo para frente porque eu falo, cara, não dá para a gente querer ser especialista em tudo, não rola mesmo, né? Não, e aí, se você é diretor de marketing, CMO, empresário, consultor, freela, você vai estar com um chapéu de gestor, certo? E é nisso que eu ajudo as pessoas. Falar assim, vamos conhecer tudo aqui dessa parte do T. Então, antes de descer nos dados, conheça o T todo. Vamos lá, como eu faço para escolher uma boa agência? O que que a agência tem que fazer? Porque não é por nada, a gente que trabalha com agência, né? Assim, tem agências que engabelam, né? E É, fala assim, ó, e eu que sou de dados, vejo, dá para você. Tem aquele livro que é super famoso, Como Mentir com Estatística, né? Assim, meu, com essa profusão de métricas que tem no digital, dá para falar que eu fiz um bom resultado, independente do que eu fiz, porque tem métrica para todo gosto, né? é. Na live que eu vou fazer hoje, eu não sei quando vai sair, mas vai sair uma live hoje no meu canal falando de social listening. E a gente vai falar do caso do The Town, né? Sabe qual foi a marca mais citada nas redes sociais do The Town? Foi Não. a Seara. Só que aí, fazendo social listening, a gente achou um monte de contas árabe, em chinês, usando a hashtag da Seara no The Town, tá? Eu posso confiar nesse É, resultado? Você está é entendendo? verdade, verdade. Não basta eu só olhar o É, KPI.
eu tenho que olhar. Vamos dar uma olhada nesses dados aqui É, para ver se isso. Eu não estou dizendo que fizeram alguma coisa nem nada, né? Mas assim, que é estranho, é, né? é isso aí. E é isso que a gente precisa. E aí, a isso, Gustavo, eu chamo de alfabetização digital. Porque Muito essa bom. é a questão do marketing digital hoje. Então, se as pessoas não têm, todo mundo entende como funciona o marketing de televisão, o marketing no rádio, o marketing real, né, out of home, que eles chamam hoje, né? Isso, isso. Pô, mas nem todo mundo entende como funciona o mundo digital. Quer ver um exemplo? Você que é de SEO vai entender. Ontem, tá um puta calor aqui em São Paulo, né? Sim, tá. Aí ontem eu estava procurando ar-condicionado portátil no Google, né, para comprar, porque eu falei, é esse o ano que eu vou conseguir comprar um ar-condicionado. Como eu moro em apartamento alugado, tem que ser esses portáteis, né? E aí você sempre clica no, tem os resultados pagos, né? E aí a pessoa clica no primeiro resultado orgânico normalmente, esperando que aquele resultado é um resultado espontâneo, verdadeiro ou Sim, que não é patrocinado, certo? sim. O primeiro link era assim: os 5 melhores ar-condicionados portáteis de 2023. Então, era o primeiro resultado orgânico. Você entra lá, ele é de um site, sei lá, a melhor escolha.com.br, né? E todos os links de afiliado da Amazon. Eu e você já falar, isso aqui é um site, né, de algum afiliado que trabalhou pra caramba para jogar ali, certo? Uma pessoa leiga no assunto vai achar, Então, pô, isso aí é como se fosse uma matéria de jornal e revista do isso. Estadão falando disso, É entendeu? isso aí. Muito bom. Perfeito, realmente, assim, você tem que entender o que está rolando, né? Assim, vou até mais básico do que isso, né, Lilian? Tem gente que não entende a diferença daquelas 4 opções pagas na SERP, né, na página da busca, e o orgânico, né? Então, assim, quando você fala em alfabetização digital, é realmente muito interessante ver esse diferencial. Você, como consumidor, entender melhor como o marketing acontece, para você entender por que está rolando um remarketing, por que está rolando um retargeting, qual é a diferença disso. É muito interessante mesmo. Bom, eu vou começar a entrar agora nas perguntas finais relacionadas mais à parte da educação, né? Então, olhando aqui, né, para como quando você começou a ensinar e como você ensina hoje, né? Você percebe que teve uma evolução na formação superior do profissional de marketing digital? Acho que do profissional de marketing em geral, né? E eu acho que não é só profissional de marketing, não. É tipo, eu chutaria para todas as áreas. Tudo bem que eu sou da aula em administração e marketing, né? Mas eu acho que mudou para todo mundo. Porque eu não sei quando você começou a fazer faculdade, mas eu comecei ainda nos anos 90, né? Eu entregando a idade aqui. E naquela época, a gente precisava estar na universidade para ter acesso ao conhecimento. É, Eu acho que eu e você a gente já falou disso. Assim, do tipo, o Enampad, para quem não sabe, é o maior congresso de administração e marketing, qualquer área de administração do Brasil, né? Se eu quisesse ter acesso aos artigos do Enampad, eu precisava ir lá na biblioteca da faculdade. Então, eu também sou mackenzista, fiz mestrado e graduação lá. Eu ia lá na biblioteca, pedi o CD para ter isso, acesso a esse negócio. Hoje, não. é, Hoje eu digito aqui e eu acho isso, todos, né? Tanto que eu exatamente. quiser. E não só isso. Quando eu e você, a gente começou a estudar, sei lá, no prezinho, né? Numa época na qual a escola era o único lugar onde se passava conhecimento. Era escola e biblioteca, por exemplo. Não Exato. tinha outro lugar. Hoje, o conhecimento ele está aberto para qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, assim, tem hora que eu tô aqui querendo, pensando em alguma coisa, sei lá, do tipo, a minha amiga me perguntou agora o que que é o paradoxo de Fermi, certo? Que é um negócio lá sobre se tem vida alienígena no universo ou não, né? Para isso, se fosse naquela época, eu ia ter que ir lá e falar assim, ó, lê esse livro, né? Tal, lê esse artigo, assim. Hoje, você pode pegar uma palestra do Feynman, que gravaram lá, em 1900 e nada, e assistir da boca dele falando isso. Se eu quiser fazer um curso de neurociência, tem curso de graça com o maior neurocientista do mundo explicando dopamina, É isso ocitocina e aí. qualquer coisa. Ou seja, fez o decoupling, né? Isso. Educação não precisa estar associada à universidade, escola, nem nada, né?
Antes, educação era uma coisa que acontecia num lugar específico. Hoje, educação é uma coisa que pode ser feita a qualquer momento, de qualquer hora. Então, até E aí, aproveitando, eu queria, a gente no bastidor aqui conversou sobre isso, né? Fala um pouquinho aí sobre essa tua percepção sobre fórmula de lançamento, né? Que a gente vê muita gente no mercado. Quando eu falo fórmula de lançamento, não só fórmula de lançamento, né? Toda essa metodologia que está por trás do lançamento de infoprodutos. E quando a gente fala do profissional de marketing, você você vê muita gente, né? Tipo, refutando a fórmula do lançamento, o Érico Rocha, o Ícaro de Carvalho, todos esses caras, né? O Sobral, o primo do Sobral lá, que é o cara do inglês lá, o Mário Vergara. Você vê refutando que eles usam uma determinada metodologia ali para divulgar o infoproduto deles. E aí você tem alguns profissionais de marketing que são contra isso, são mais a favor de métodos mais tradicionais. Queria que você falasse um pouco essa tua experiência, essa tua vivência. Você é a favor, é contra? Queria que você tocasse um pouco nesse ponto aí, que eu acho que tem um pouco a ver com isso que você está puxando de assunto com relação à questão da formação do profissional. da educação, né? Assim, eu acho que é estranho a pessoa se posicionar contra um negócio que não tem argumento para você ser contra, sabe? Você vai falar o quê do Pedro Sobral e do Ícaro de Carvalho, entendeu? Veja bem, a Fundação Getúlio Vargas, que é, na minha opinião, a melhor universidade de administração do Brasil, ela forma 3.000 administradores por ano, porque entram 3.000 no primeiro semestre, né? Então vamos dizer que ninguém sai e forma 3.000 no último ano, certo? O Ícaro de Carvalho já formou 160.000 pessoas no novo mercado, tá? E eu não estou dizendo que um é melhor ou pior que o outro porque formou mais ou menos, ok? Eu só estou dizendo assim, eu não tenho. Deixa eu só colocar um ponto. Existe uma grande possibilidade, pelo amor de Deus, Elisa, não entendo isso como uma crítica. Eu sei que você, dentro de sala de aula, ensina o hands-on, o a saber fazer. Mas, assim, vamos sair um pouco desse universo da IASP. Você está falando lá da quantidade de alunos da IASP e tal, ótimo, mas, assim, pensando no mundo do universo superior, existe uma grande chance das universidades estarem formando o profissional e ele depois ainda precisar do conhecimento do Sobral, né? Então, assim, Sim, pois é. Então, assim, eu acho que a gente vai chegar em algum momento a falar disso aqui ainda nesse finalzinho de podcast, mas justamente porque a gente ainda tem, às vezes, uma limitação com relação ao que está sendo compartilhado dentro de sala de aula nesse ambiente mais tradicional, universitário, acadêmico, muitas vezes se faz necessário, né? Tipo, o cara sair dali e ainda buscar essa formação mais hands-on, o saber fazer com esses profissionais, certo? certo, lógico, porque aí é uma coisa particular nossa aqui da área, né? A gente não é física, ok? A gente não é química, tá? Então, nós somos uma área que. O nome da área é ciência social aplicada, Exato. certo? Então, a gente tem que ver o que está formando agora, o que está sendo feito agora. E a universidade surgiu lá na Idade Média, certo? Numa época que a transformação tecnológica das coisas, o ciclo é enorme, certo? 200 anos para mudar uma coisa. Então, tudo bem você ensinar administração em 1300, certo? É, Porque eu aprendi hoje, vai ficar 100 anos sendo a mesma coisa, é, né? Essa não é a realidade de hoje. Porque nós que trabalhamos no marketing digital, a gente tem que ficar lendo essas desgraças o dia inteiro, o tempo todo, porque muda o algoritmo, exato. muda o negócio, e aí muda, né? Aí mudou o que a gente tem que fazer. A estratégia de marketing, gente, é a mesma, tá? Posicionamento, segmentação e targeting. 4Ps ou 7Ps, como você queira falar. Então, estratégia e tática. Isso a gente continua fazendo. Só que eu não posso, para ir para a prática, ou seja, botar a cara a tapa e ir trabalhar no mercado, eu não posso só falar da estratégia. Eu tenho que saber o como fazer. E o como fazer muda bastante. O como fazer muda. É tipo falar como dirigir carro, certo? O carro não mudou, mas a tecnologia mudou para você saber o caminho. Antes, a gente dirigia com guia de rua ou com a memória, certo? É, Agora, você dirige com o Waze, né? Ou com o Google perfeito. Maps. Isso aí. Quantas vezes eu já, sei lá, acabou a bateria do carro, a bateria do celular e eu tô sem o cabinho lá. Eu falo assim, meu, como é que era para chegar nesse lugar mesmo? Que eu já tô tão acostumada com o Google Maps. Vai pro negócio É, todo dia e é, esquece o é. caminho, né? E aí, falando dessas fórmulas de lançamento, né?
eles se popularizaram por um erro de estratégia, acomodação, o que quer que você queira chamar, do mercado de educação tradicional, tá? Porque as pessoas precisam aprender, mas elas não têm ou o tempo necessário para ficar 4 anos sentado num banco, ou a verba, né, necessário, o dinheiro, e não é só o dinheiro, é ter o dinheiro e ainda perder o tempo que eu poderia estar trabalhando, gerando renda para aprender, certo? Perfeito. E é também, assim, uma questão de aptidão, né? Assim, do tipo, sei lá, a gente está falando do curso que eu fiz online, adestramento, coquetelaria. Você acha que eu vou fazer um curso técnico de adestramento ou uma formação superior em adestramento de cachorro? Eu não estou querendo ser formada nisso. Eu estou querendo só saber como meu cachorro para de fazer xixi no lugar errado, né? Eles entraram nisso e eles prestam um serviço importante. Porque pensa, se eu formei lá o Ícaro do Novo Mercado, agradecer aqui o Simonsen publicamente pelo convite para dar aula lá, se ele formou 160 mil pessoas, são 160 mil pessoas que não sabiam e agora sabem. Vamos dizer que metade está trabalhando e gerando renda. Olha o impacto que isso tem para a economia do país, certo? E aí, tem um preconceito que a gente estava falando no bastidor também, da academia, né, e dos acadêmicos, de achar que se você não tem o diploma, que é quase como um selo, assim, de qualidade na cabeça, você vou usar a palavra chula, você é burro, entendeu? Ah, onde já se viu? Gente, inteligência não tem nada a ver com canudo, tá? A pessoa pode ser muito inteligente e não ter formação. E eu, ouço por mim, que tem um monte de amigo com doutorado, porque eu fiz também, né? Tem um monte de doutor que é um zero, né? Assim, não sai do lugar, tá? Então, uma coisa não tem, não compete com a outra. Aí, só entrando aqui numa outra parte, que eu acho que é bom fazer o aviso, né? Tem muita gente aí, e aí eu vou falar de guru mesmo, porque eu acho que esse conselho é um conselho de quem ou deu certo e não vê a possibilidade de ter dado errado, ou está muito assim impactado pelos seus colegas ali que também deram certo nas vendas do digital ou no empreendedorismo, tá? Fala assim, não precisa fazer faculdade, tá? Eu não acho que as empresas precisam contratar todo mundo com faculdade, tá? Porque assim daria para um monte de coisa ser formada por outros meios de você aprender, tá bom? Aí a gente tem as universidades corporativas, tem os modelos nos Estados Unidos, que eu gosto muito, eu acredito muito nesse modelo, que é um contrato de compartilhamento de salário, Income Share Agreement, que é assim, você vai fazer a faculdade ou o curso técnico, tecnológico, e você não vai pagar nada para a universidade. Mas a universidade te garante que quando você se formar, você vai estar colocado no mercado, e a partir desse momento, se você ganhar acima da média do salário daquela área, né, você vai pagar X% do seu salário até completar o custo do curso, que era, sei lá, $50 mil, $30 mil, o que seja. Legal. Os objetivos ali estão alinhados, concordam? Muito A bom. gente não tem esse modelo aqui no Brasil porque a legislação não prevê uma coisa dessa, tá? Mas eu quero deixar isso claro que, assim, para quem não vem, veja bem, eu e você, ou qualquer outra pessoa mais normal, gente como a gente, vai Corinthians ou vai Vasco, né, do Brasil, a gente não pode deixar de fazer faculdade, porque a faculdade é como se fosse um selo de qualidade, dizendo que você entrou nesse clube de profissionais educados, intelectuais, né? Excelente. Vindo da baixa renda, da periferia, ou de uma realidade que não é realidade de ser herdeiro, né? Você não pode ir contra isso, tá bom? Porque aí, se você não der certo em outras coisas, é quase como se fosse um hedge, entendeu? É uma safeguard, né? Uma boia de salvação, né? Você tem o diploma que te qualifica para aplicar para várias vagas, e a gente sabe que quanto mais nível educacional, é uma das coisas que mais impacta na renda, né, do trabalhador. Num país onde mais da metade não tem CLT, né, e ganha R$ 1.500 por mês, né? É isso aí. Então,
não dá para você. Eu não. Se alguém me falar assim, ah, não vou fazer faculdade, sabe o que eu ia falar? Falar assim, você ganhou a bolsa do Peter Thiel? Você conhece a bolsa do Peter Thiel? Não. O Peter Thiel, ele tem uma bolsa que ele fala assim, porque o Peter Thiel acredita muito no que eu acredito também. Ele acha assim que você tem como aprender fora do banco da escola, né? E justamente por causa da revolução digital e tal. Então ele pega pessoas muito inteligentes, né? E fala assim: eu vou te pagar US$ 100.000 e é com você, para você fazer o que você quiser e não fazer faculdade. Essa é a bolsa do cara. Porque ele Legal. acha que para certas pessoas isso é uma perda de tempo. Porque a pessoa poderia estar fazendo grandes coisas, formando um novo Facebook, um novo Google, um novo SpaceX, entendeu? E ele Fazendo entende que essas não coisas. precisa necessariamente estar no ambiente acadêmico. Não, não precisa, porque, de novo, o ambiente acadêmico ele era um lugar de disseminação do conhecimento. Só dava para estar ali, aquele exemplo da Lampard, né, da Idade Média e tal. Lado, você consegue aprender qualquer coisa, tá tudo aberto aí, né? Nem todo mundo aprende assim. Eu sou uma que também precisa de um banquinho, sentar e fazer. Eu não sou muito boa autodidata, não, tá? Eu gosto muito do sistema formal, mas nem todo mundo tem essa aptidão no sentido de gostar mesmo daquilo. Isso não quer dizer que a pessoa é burra, isso quer dizer que a pessoa tem outra aptidão. É. A gente agora vai fazer a nossa última pergunta, que você até já falou um pouco aí o que que você pensa com relação às empresas contratarem ou não os profissionais sem diploma. Então eu vou aqui para a última pergunta, Lilian, que é a seguinte, né? E tem um pouco a ver até com esse finalzinho aí que você colocou. Você acredita aí no fim da faculdade? Porque você colocou um ponto interessante, né? Assim, a percepção que eu tenho na sua fala é que nós ali que estamos no ambiente acadêmico, você dentro da instituição onde você trabalha, eu andando também, circulando pelas instituições onde eu trabalho, assim, poxa, deveria ter um esforço maior dentro do ambiente acadêmico, fazer um dever de casa mais forte com relação a se adaptar a essa necessidade atual que o mercado vem colocando, né? O mercado vem impondo um ritmo, uma velocidade, e pelo que você fala, né? Tipo, com a bolsa do rapaz, né? Por exemplo, a gente vê o Sergey Brin, o Larry Page, a gente vê o o Steve Jobs, o Bill Gates, todos esses caras, eles, tudo bem, eles em algum momento eles largaram a faculdade, mas assim, eles entraram no ambiente da faculdade, o Google, né, saiu da Universidade de Stanford, é, o Facebook também, né, saiu de dentro de uma universidade, mas a gente, assim, você fala, cara, sei lá, tantos alunos se formando todo ano e, tipo, um sai. E aí talvez esse cara tenha se questionado, tipo, será que, tipo, ele só conseguiu fazer isso porque ele estava dentro do ambiente acadêmico? Talvez ele teria conseguido também fora. A genialidade é do cara. Então, você acredita no fim das universidades ou você acha que de repente o modelo vai ter uma evolução natural nesse modelo de ensino superior? Mas, enfim, vai ser lento por conta das regulações que existem. Queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente encerrar aqui. Eu, fim, não acredito no fim, até porque tem área que é mais regulamentada e talvez realmente precise ser regulamentada, Sim. tipo medicina, É, certo? Né? Assim, fica eu acho meio difícil, né? O cara fica dizer que, difícil. olha, eu aprendi no curso do Érico Rocha da medicina e vou te operar aqui, né? Fica um pouco complicado. Fica um pouco complicado, né? A coisa séria, engenharia, né? Precisa ter um laudo ali, precisa ter um negócio Isso. assim, quem é que vai construir a ponte, quem é que vai construir o prédio, quem vai construir o reator nuclear. Então, assim, né? Eu penso muito nisso e essas áreas que eu acho assim que, né, realmente não tem como fugir muito, né, de ter o formal, o canudo, tá? Mas eu acho que o que vai transformar é que talvez o canudo, ou seja, o diploma, seja menos importante do que o que você aprendeu e como você aplica. Que não é diferente do que acontece hoje, tá bom? Porque a gente vai ter. Não tem muita brincadeira aí de falar assim: ah, você vai fazer engenharia e vai terminar como Uber, certo? A questão, o problema não é a faculdade, o problema é a economia do país e o número de engenheiros que aquele país precisa. Tá uma superprodução de oferta e demanda, economia 101 básica, né? Então, a questão não é essa. O que eu acho é, como a educação desacoplou da universidade, cada vez mais os sistemas tradicionais vão começar a aceitar esses cursos, né, online como parte da formação, como já acontece em alguns
lugares. Então, o Coursera, ele tem cursos lá, Sim. e lógico que eles estão ligados a outras universidades para serem aceitos, mas você tem um tanto de créditos que você pode aproveitar de cursos que você fez no Coursera. A evolução disso vai ser quando a gente puder aproveitar o curso do Novo Mercado, do gestor de tráfego do Sobral, né? E, enfim, de outras coisas ali, né? Porque eu tenho um colega, o Rafael Reis, né, que é CEO, Da CMO Web da Estratégica. Web Estratégica, Isso. e ele tem uma escola de marketing que chama Nova Escola do Marketing. E ele me convidou para dar uma aula lá para ele, né, no que ele está chamando de anti-MBA. Porque o que acontece com os MBAs hoje? Você vai fazer, sei lá, 600 horas, 560 horas de curso, né? Vai ser formado bem generalista, e aí o cara fala assim, pô, mas assim, eu estava querendo ver o que eu poderia fazer hoje na minha empresa, ou amanhã, entendeu? E aí a nova escola do marketing vai falar assim, você paga lá uma assinatura e aqui você vai estar sempre se atualizando, certo? Eu vou ser um hub de conhecimento para você e trazer primeiro, trazer mais fácil e tal. Outro que faz isso muito bem também é o Paulo Jubilucci, do A Prova Total. Isso eu não conheço, não. Não, o Paulo Jubilucci, ele foi meu aluno na Universidade de Chicago. Ele fez o curso de marketing digital baseado em dados lá, Legal. né? E aí eu o conheci virtualmente, obviamente, e eu conheço ele da época que a internet era mato, porque ele foi um dos primeiros professores que saiu de cursinho, ele era professor de cursinho de biologia, para oferecer curso, é um infoproduto mesmo, na Sim. época que não tinha nem Hotmart, né? Ofereceu o curso de biologia e dessas áreas de biológicas voltado para o cursinho de medicina, sabe? E aí o objetivo dele era não só ensinar biologia, mas fazer com que você aprendesse mais e melhor em menos tempo. Então era uma questão pedagógica também. Isso evoluiu e ele foi adquirido pelo grupo do Flávio Augusto, esqueci o nome. Tá. E ele Pessoal lá tem do um Meu cursinho. Sucesso, né? Isso, e Tá. ele foi adquirido pelo, por esse grupo e ele tem um cursinho online hoje que chama Prova Total, tá? Bacana. E aí ele garante que você vai, por exemplo, tem um curso lá dele que chama Supermed, né? Se você fizer o que ele fala para você fazer no curso, em 3 anos você está na faculdade de medicina, Bacana. tá? Muito bom. Pô, tá com os objetivos completamente alinhados. O que eu acho Sim. que a universidade está completamente desalinhada da questão de engenharia e virar Uber, você entendeu? Eu tenho que oferecer vaga por curso de administração na medida em que eu consigo colocar placement, colocar esses alunos para trabalhar ou para empreender dentro da universidade e vou sair daqui empregado, tá? Muito bom. É essa medida de sucesso. Mas, como a gente estava falando no bastidor também, a gente vem de uma cultura, isso não é uma cultura só brasileira, não, é no mundo inteiro, tá? De elitismo e de bacharelismo, né? E aí tem gente que tem dinheiro, capital cultural e tal, que pode se dar o luxo de fazer um creche para adulto jovem, sabe? Fica 4 anos lá brincando de É, aprender ou brincando de administrador, né? Sem ser administrador. Para os meus alunos, independente se tem dinheiro ou não, eles falam assim: o que eu faço, professora? Faço um MBA depois que eu me formo, faço um mestrado, faço o que? Cara, vai dar cara para bater. é Vai, isso. vai trabalhar, né? É. Vai trabalhar. E entrou na faculdade, o que eu faço, professora? Eu faço intercâmbio ou trabalho? Faço estágio. Dá para fazer estágio quando faz intercâmbio? Então vai, trabalha também. No quê? Não interessa. Vai servir café, vai ser garçonete, tudo. Porque você precisa, não dá para você ficar postergando a adolescência até É. depois. Você precisa dar a cara para bater logo. E, de novo, a nossa área é aplicada. Sim, muito bom. Bom, Lilian, queria super agradecer, né, esse bate-papo. Muito obrigado aí pelas suas reflexões, pelo seu ponto de vista. E obrigado mais uma vez. Em breve eu vou estar compartilhando isso aí nos canais disponíveis ali do Marqueteando. Super obrigado, tá bom? Imagina, eu que agradeço.